Boa noite. Vamos dar início à nossa sessão solene. Pediria que todos tomassem os seus assentos, todos e todas, que a gente comece esse dia memorável, essa noite memorável. Mais uma vez, boa noite a todos e todas, autoridades presentes, senhoras, senhores, sejam todos e todas muito bem-vindos. Sob a proteção de Deus, declaro aberta essa sessão solene para a entrega da medalha Tiradentes ao excelentíssimo senhor Coronel Bombeiro Militar Tarcísio Antônio de Sales Júnior, secretário de Estado de Defesa Civil e comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro. Solicita ao cerimonial que conduza o homenageado à mesa de honra. Ainda para compor a mesa de honra, gostaria de convidar o Coronel Bombeiro Militar Luciano Pacheco Sarmento, chefe do Estado-Maior e subcomandante-geral do CBMERG. Convido ainda o Coronel Bombeiro Militar Lauro César Boto Maia, subsecretário de Estado de Defesa Civil. Convido também o Coronel Bombeiro Militar veterano Sérgio Simões, ex-secretário de Estado de Defesa Civil e ex-comandante-geral do CBMERG. Convido também o Coronel Bombeiro Militar veterano José Ricardo Bento Garcia de Freitas. Convido ainda o doutor Laior Pina Servino, delegado de Polícia Federal e pastor da Igreja Evangélica Ministério Cleses. Gostaria de saudar a todos os convidados que estão compondo essa seleta mesa. Peço a todos nesse momento, todos e todas, que se coloquem em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional brasileiro, que será executado pela banda do Corpo de Bombeiros, sob a regência do maestro subtenente César Augusto de Oliveira Fonseca, e agradeço desde já a presença dos músicos por abrilhantar esta cerimônia.
Gostaria de registrar algumas presenças nesta noite. Registramos a presença do Superintendente Administrativo Operacional de Saúde, só não tem o nome, é o Coronel Miura. Cadê ele? Tá ali. Agradecemos ainda os assessores-chefes da SEDEC, do subchefe administrativo e operacional do Estado-Maior-Geral do CBMERG. Agradecemos também todos os diretores gerais do CBMERG e dos comandantes do Comando de Bombeiro da área, 1º, 6º, 8º, 9º e 10º, e todos os comandantes das unidades de ensino e instrução do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro. Gostaria ainda de registrar a ilustre presença da senhora Rosana da Silva de Sales, esposa do homenageado, o Coronel Bombeiro Tarcísio Antônio de Sales Júnior. Muito obrigado pela presença. Uma salva de palmas. Também o Felipe Azafo da Silva de Sales, filho do homenageado. Amélia Doroteia Costa de Sales, mãe do homenageado. Pedro Alexandre Rodrigues, irmão do homenageado. Márcia Costa, irmã do homenageado. Dicéia Costa, tia do homenageado. Ana Carolina Carvalho Costa, prima do homenageado. Brenda Costa, também prima do homenageado. Flávia Costa, prima do homenageado. Felipe Pires, cunhada do homenageado. Rafaela Freitas, cunhada do homenageado. Luciano de Vasconcelos, coronel comandante da 1ª Companhia. Coronel Marcelo Menezes, secretário de Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Também registrar a presença de Alexandre Santos, assessor parlamentar do deputado estadual Marcelo Dino. Nilson César Flores, procurador-geral do TCE do Rio de Janeiro. Marcelo Sinelli, procurador do Estado do Rio de Janeiro. E o procurador-geral Renan Miguel Saad. O senhor Demétrio Fará, controlador-geral do Estado do Rio de Janeiro. Tânia de Souza Elias, procuradora do Estado do Rio de Janeiro. Coronel Bombeiro Maia, comandante do 12º GBM em Jacarepaguá. Obrigado pelas presenças, uma forte salva de palmas. Registrar também o nome do Coronel Bombeiro Marcos Albino Lourenço, assessor especial da Secretaria de Estado de Defesa Civil. Coronel Bombeiro Cijanto Costa Cordeiro, chefe de gabinete da Secretaria de Estado e Defesa Civil. E no decorrer do evento a gente vai registrando mais algumas presenças, mas eu quero registrar aqui a presença da doutora Cláudia, que é secretária de Estado de Saúde. Muito obrigada também pela sua presença. Senhoras e senhores, mais uma vez, boa noite. É com grande honra que hoje, nesta Casa Legislativa, concedemos a Medalha Tiradentes, a maior condecoração do Parlamento Fluminense, ao Coronel Tarcísio Antônio de Sales Júnior, atual secretário de Defesa Civil e comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro. Essa não é apenas uma homenagem a um homem, mas uma história de vida dedicada à proteção da sociedade, marcada pelo espírito de coragem, disciplina e entrega. Coronel Tarcísio ingressou no Corpo de Bombeiros em 1997 e, desde então, construiu uma trajetória de excelência, passou pelo comando do Quartel Gávea, esteve à frente da Diretoria-Geral de Serviço Técnico, da Corregedoria, da Diretoria de Assistência Social
e também exerceu o cargo de grande relevância na gestão pública, como secretário municipal de defesa de Magé e corregedor-geral da Secretaria de Estado de Saúde. Seu currículo é extenso, mas o que mais nos inspira é que em cada função desempenhada, o Coronel Tarcísio sempre colocou a vida em primeiro lugar. Essa é a essência da corporação a quem ele serve. Homens e mulheres que não medem esforços, que enfrentam os riscos e muitas vezes se colocam na linha de frente para salvar desconhecidos. Ser bombeiro é, antes de tudo, um ato de amor. Seja em qualquer lugar do mundo, a imagem do bombeiro é a imagem da entrega totalmente absoluta, da esperança e da resistência. É por isso que o bombeiro é tão querido pela população, porque ele representa a mão estendida nos momentos mais difíceis. Coronel Tarcísio traz consigo essa marca. Hoje, ao liderar a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros, conduz projetos estratégicos que farão história. Destaca aqui o Bombeiro 100%, que vai garantir que todos os 92 municípios do Estado tenham unidades operacionais instaladas, reduzindo o tempo de resposta e colocando o Rio de Janeiro em padrões internacionais de atendimento emergencial. É uma visão de futuro que traduz um compromisso não apenas com a corporação, mas com a vida de cada cidadão fluminense. Senhoras e senhores, como madrinha da Corporação dos Bombeiros do Rio de Janeiro, posso dizer com muito orgulho, sei o quanto esses homens e mulheres se sacrificam diariamente, sei da dedicação, que não conheço feriado, fim de semana ou hora marcada. O lema do bombeiro: vidas alheias, riqueza a salvar. Essa frase me dá um orgulho danado, vocês não têm noção de como me emociono com essa frase de vida de vocês. Não é apenas uma frase de efeito, é uma vocação. É um chamado que ecoa na vida de cada militar dessa nobre instituição. Ao conceder a medalha Tiradentes ao Coronel Tarcísio, estamos também reconhecendo todo o Corpo Bombeiro Militar do Estado do Rio de Janeiro, que há mais de um século e meio é parte indissociável da nossa história. Uma corporação que honra a farda que veste e a bandeira que defende, e que tantas vezes é a primeira a chegar quando a sociedade mais precisa. Coronel Tarcísio, eu tenho que falar olhando para o senhor. Receba hoje essa honraria como um símbolo da gratidão do povo fluminense. Gratidão pela sua liderança firme, pela sua visão estratégica, pelo cuidado com a tropa, mas, acima de tudo, pelo compromisso inabalável de proteger vidas. Que Deus, esse nosso Deus poderoso, que nós cremos e que o Senhor crê também, continue abençoando a sua jornada, a sua linda família e a sua missão. Hoje, esta casa se orgulha em dizer: o Rio de Janeiro tem em sua defesa civil e em seu corpo de bombeiros um exemplo de coragem, dignidade e humanidade. Parabéns, coronel. Essa medalha é sua por mérito e por justiça, e que ela seja também uma lembrança permanente de que o Senhor está escrito na memória e no coração do Estado. Essas são as palavras que eu escrevi para não me esquecer, melhor dizendo. E digo agora as palavras do meu coração: o senhor não é só um comandante exemplar, não é só um militar exemplar em todos os lugares que o senhor passou. É um amigo exemplar, é um homem digno, querido, um pai dedicado, um esposo dedicado. E eu não posso deixar de ressaltar aqui, pela fé que eu professo, respeitando a fé de todos, porque é uma coisa que eu respeito, é a fé que é inerente de todo ser humano. Todo ser humano tem fé, mas tanto eu como o senhor professamos a fé em Jesus Cristo. E eu não deixo de professar isso nunca, mas respeito toda a fé de todo o indivíduo, de todo ser humano. Mas digo, todos os dias peço a Deus que lhe ilumine a cada dia mais e mais,
que conduza o Senhor cada vez mais, para que abençoe essa tropa, que abençoe o nosso estado, como o Senhor já tem abençoado. Deus o abençoe, grande comendador, com essa medalha Tiradentes. Muito obrigado por me conceder a honra de lhe entregar essa honraria. Nesse momento, gostaria de começar a conceder as falas, iniciando pelo Dr. Laí Pina Servino, delegado de Polícia Federal e pastor da Igreja Evangélica Ministério Cleses. É com o senhor a palavra. 5 minutos para cada um. Amém. Meu amado pastor Tarcísio, a senhora, vou te chamar comandante do momento que nós estamos passando agora, eu fico lisonjeado. Eu estava até mais tranquilo, porque eu era o último aqui da fila, mas viraram a fila ao contrário e eu fui o primeiro. Mas eu gostaria de falar uma coisa, já que nós falamos da palavra, da fé, e o pastor Tarcísio, apesar de ser o comandante geral do Corpo de Bombeiros, e eu também, ser um cara que não poderia também estar lá, né? Seríamos considerados alguém fora o ponto, fora do circo, mas nós estávamos lá. A palavra de Deus, o apóstolo Paulo, que foi o grande doutrinador da igreja neotestamentária, lá no capítulo 13, no versículo 7, ele diz que nós devemos dar honra a quem tem honra. A honra é o maior de todos os legados que nós podemos ter na face da terra, porque a honra, ela precede a glória. Nós só atingimos a glória se nós formos honrados e operarmos com honra. E você, meu caro, perdão eu chamar você por causa da proximidade da igreja, mas com todo respeito, o Senhor demonstrou ao longo do tempo ser um homem merecedor de glória, de honra. A glória seja sempre eterna ao nosso Deus, a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Mas aqui na terra, os homens também, por aquilo que eles fazem e por aquilo que eles demonstram em sua vida, eu que acompanhei, posso dar esse testemunho, eles merecem serem honrados, e você conquistou essa honra. A honra precede a glória, mas a desonra, ela precede a queda de qualquer cidadão. Você não, você foi merecedor, você conquistou, você é um exemplo para todos nós. Apesar de eu ser o teu comandante lá na igreja, aqui eu não sou não, apesar de eu ser o teu comandante lá, eu tenho um orgulho muito grande de trabalhar com você. Eu posso dizer a toda a corporação, Deus te honrou, porque você sempre honrou a sua palavra, você sempre honrou a sua igreja, e que Deus possa continuar te honrando e fazendo de você muito mais, que às vezes a gente pensa que acabou. Eu pensei que nunca mais eu sentaria aqui nessa cadeira, estou eu aqui hoje, né? Então, quando a gente pensa que acabou, aí Ele nos surpreende, mostrando que nós estamos nas suas mãos. Que Deus possa te abençoar, e muito obrigado por tudo que você é para a minha vida. Muito obrigado pelas palavras. Concedo agora a fala ao Coronel Bombeiro Militar Veterano José Ricardo Bento Garcia de Freitas. Excelentíssima deputada estadual, Tia Ju, me permita a chamada de tia, na pessoa de quem eu cumprimento todos os componentes desta honrosa mesa. Coronel Tarcísio Antônio de Sales Filho, Júnior, Tarcísio Antônio de Sales Júnior, a quem eu cumprimento, todos os bombeiros militares, todos os militares de outras forças aqui presentes.
E, saltando na mesa, a plateia, a doutora Rosana Salles, cumprimento a senhora e estendo esses cumprimentos a todas as mulheres de fibra, determinação e resiliência, porque eu fui testemunha de anos de luta deste casal para criar o seu filho, para fazer aquela obra que nunca terminava na sua casa, não é? E não obstante todos esses empenhos, a doutora Rosane se formou enfermeira e se formou médica. Então, é uma emblemática representação, a par da deputada tia Júlia, da fibra da mulher, da determinação da mulher e do quão importante é a mulher na vida e nossa sociedade. Eu devo confessar aqui, deputada, uma inveja. Dentre tantos pecados que eu tenho, hoje eu vou confessar um. Eu invejo a senhora. Eu invejo a senhora por tantos feitos levados a cabo por sua operosa vida pública, mas, sobretudo, eu invejo a senhora por poder conceder ao coronel Tarcísio Antônio de Sade Júnior esta tão honrosa comenda. Porque eu, excelência, mesmo tendo sido o comandante dele na Corregedoria Geral Unificada, eu nunca tive o poder e a oportunidade de conceder ao coronel Tarcísio a devida justa contrapartida por toda uma vida pública a serviço do seu semelhante, fosse no Corpo de Bombeiros, fosse na sua vida civil, pastoreando rebanhos. O coronel Tarcísio sempre foi uma representação unânime de seriedade, de determinação, de carinho, de parcimônia e de racionalidade em suas atividades profissionais. Fosse intramuros no Corpo de Bombeiros, fosse extramuros. E aí eu destaco a participação dele como primeiro presidente da Comissão Disciplinar Permanente na então Corregedoria Geral Unificada. Um homem de coragem, não só física, mas de coragem moral irrefutável, que teve noites insones, passou noites insones, levando a cabo a sua tarefa na Corregedoria. Então, coronel Tarcísio, excelência, mudando um pouco o meu discurso, eu devo confessar, não a minha inveja, porque não existe inveja boa, mas a minha admiração pela senhora. Não só pelo tanto que a senhora fez pelo Corpo de Bombeiros, e digo muito especialmente para os nossos enfermeiros, a sua perseverança, eu tenho acompanhado, a sua histórica perseverança, conseguiu uma magnânima vitória ao permitir que esse importantíssimo segmento do quadro da saúde fosse levado também ao último posto da corporação. E já que eu só tenho 15 minutos a falar, e eu nunca fui bom de fala mesmo, né? Eu nunca consegui me estender muito em minhas falas, né? Que eu digo aos meus ex-alunos. Então, eu finalizo aqui e agradeço a imensa honra de ter sido lembrado para estar presente nesse momento magistral da concessão da medalha Tiradentes ao nosso coronel Tarcísio, a quem vinha entrar na corporação, quando ele deu o primeiro passo lá no piso preto, e os antigos saberão do que eu estou falando, e quando ele foi declarado aspirante. Eu estava lá, o recebi e o formei. Ele não teve a honra de me ver na sobrevivência, porque eu estava cursando, mas valeu a pena, tudo valeu a pena. Muito obrigado, meu amigo. Obrigada pela parte que me toca, obrigada pelo carinho, pelo seu reconhecimento. Muito me honra ter o senhor ali acompanhando o nosso trabalho, que é incansável. Ainda vem mais por aí, né?
Ainda vem mais pela corporação. Com fé em Deus, a gente vai conseguir. Passo a palavra agora ao Coronel Bombeiro Militar Veterano Sérgio Simões, ex-secretário de Estado de Defesa Civil e ex-comandante-geral do CBMERG. Excelentíssima deputada Tia Ju, eu quero iniciar a fala lhe agradecendo e parabenizando pela excelência da escolha, na homenagem prestada aqui ao nosso comandante, Coronel Tarcísio, lhe dizer que por algumas vezes estive aqui nessa casa em cerimônias semelhantes, mas hoje é uma noite muito especial. Especial pelo que a senhora representa, pelo trabalho que ao longo da sua vida no parlamento desenvolveu com as questões relacionadas a crianças, adolescentes, idosos. Especial porque a senhora é a madrinha da corporação e isso muito nos honra e muito nos orgulha. Eu quero aqui cumprimentar a dona Amélia Salles, mãe do nosso comandante, e lhe dizer, dona Amélia, que o seu filho é uma pessoa muito querida e muito respeitada por todos nós. E estender os cumprimentos aqui à dona Rosana Salles e o Felipe Salles, rubro-negro distinto, um dos mais distintos rubro-negros, certamente preocupado com o jogo de daqui a pouco. Quero cumprimentar, dizer, deputada, que é uma honra muito grande, quero agradecer aqui ao comandante a distinção que me faz em compor uma mesa como essa, né? Eu aqui, o doutor Pina, certamente não lembra de mim, porque o nosso contato foi muito pouco em uma e outra circunstância, mas uma pessoa muito querida, um falecido primo, trabalhou com o senhor na Superintendência da Polícia Federal em Nova Iguaçu, meu primo Dori, não? E eu me lembro das referências que meu primo fazia sobre o senhor e eu tenho certeza, fruto de uma amizade, de uma lealdade naquele tempo. Quero cumprimentar aqui o nosso subcomandante, Coronel Luciano Sarmento, um amigo distinto, uma referência para a operacionalidade da nossa corporação. Cumprimentar o meu querido amigo Coronel Lauro Boto, nosso subsecretário de Estado de Defesa Civil, e parabenizá-lo pelo trabalho que vem fazendo à frente da Defesa Civil. Cumprimentar o querido amigo Coronel Ricardo Bento Garcia, uma lenda viva da corporação pela sua história nos cursos diversos da corporação, especialmente na Academia de Bombeiro Militar. E dizer, deputada, que o Coronel Tarcísio, ele, como a senhora muito bem disse, né, quando a senhora o homenageia a nossa corporação. E a nossa corporação reconhece no Coronel Tarcísio alguns atributos que são essenciais. O Coronel Tarcísio tem legitimidade para dirigir a nossa corporação, porque ele viveu a corporação, ele conhece a corporação. O Coronel Tarcísio tem, por conta de ter vivido a corporação, ele tem conhecimento técnico para lidar com as diferentes faces necessárias para fazer uma gestão adequada. Mas, sobretudo, deputada, o Coronel Tarcísio tem um traço que é comum à sua personalidade, que é o equilíbrio. O
Coronel Bento fazia menção a isso, certamente. O equilíbrio e sobretudo, o discernimento para fazer frente às muitas e variadas demandas administrativas e operacionais. Portanto, comandante, quero lhe parabenizar. Essa é uma homenagem muito justa, muito merecida, né? E lhe reverenciar pela forma com que o senhor tem conduzido a nossa corporação, que certamente é mais e mais reconhecida também por esse momento que vive, sob o seu comando e sob o seu brilhantismo intelectual. Parabéns. Muito obrigada pelas palavras. Passo agora a palavra ao Coronel Bombeiro Militar Lauro César Boto Maia, também é um querido e meu amigo. Bom, senhoras e senhores, boa noite. Excelentíssima senhora Tia Ju. Tia Ju, nossa madrinha, deputada, que com orgulho, esteja onde estiver, demonstra esse afeto, esse carinho e nunca se refuta, né, nunca perde a oportunidade de lembrar que é nossa madrinha. Isso é muito legal. E gostei do vermelho, e todo 2 de julho ela lá está conosco com as unhas vermelhas, muito bem nos representando. Cumprimento a senhora e aproveito cumprimentando-a, cumprimento todos os parlamentares, os funcionários dessa casa, onde eu tive a oportunidade de labutar por quase 2 anos, na Superintendência de Proteção e Defesa Civil, onde eu pude conhecer um pouco mais e verdadeiramente reconhecer ainda mais a importância desse templo que por ora habitamos, né? Tanto para o povo, diretamente, mas sem nenhum tipo de demagogia, mas verdadeiramente as decisões importantes do nosso Estado e durante muito tempo no nosso país, né, uma vez que aqui nesse prédio até a ida da capital para Brasília, aqui eram tomadas as principais decisões do Parlamento, né, do Congresso Nacional. E assim permanece, né, uma vez que estamos no principal e mais importante estado do país. Então, não o suficiente a importância desse ambiente e a importância do momento, né, da ocasião que estamos aqui reunidos, ainda carrego uma responsabilidade muito grande, que nem nos meus melhores sonhos, ou talvez até de alguns pesadelos, porque é uma responsabilidade muito grande. Primeiro, estar ladeado por homens desse quilate, né? Nós verdadeiramente, aqui, todos os oficiais que tiveram a oportunidade de ser comandados, de ser forjados por figuras como a do Coronel Bento, José Ricardo Bento Garcia de Freitas, todos nós que alunos dele foram, sabemos de qual é salteado o nome dele. Não que ele exigisse, muito menos que se estendesse nos discursos, não, comandante, mas ele tinha métodos peculiares de pedagogia e é uma figura muito marcante para nós todos. Não o suficiente, ainda suceder o nosso eterno comandante, Coronel Simões, que para nós, tal como ele, nas suas palavras, brilhantemente colocou, do orgulho e do privilégio de podermos aqui estar compartilhando essa homenagem ao Coronel Tarcísio, que verdadeiramente honra e é motivo de orgulho para todos nós que por ele somos comandados, né? Então, é uma responsabilidade muito grande.
né? Muito. Mas, como no nosso ofício também não fugimos da responsabilidade, não posso me furtar e fugir dela também, né? Então, revestido de muita felicidade, verdadeiramente, de orgulho e de senso de responsabilidade, em breves minutos, né, pouco tempo a gente tem, poderia falar aqui por horas, ladeado aqui pelo meu amigo Coronel Bento, olhando ali para o nosso veterano Coronel Silva Costa. Tinha uma fala também peculiar, né, bastante marcante para nós todos, mas poderia falar por horas, mas não tenho poucos minutos, então queria mais uma vez, tal como os que me antecederam o fizeram, parabenizar a senhora pela oportunidade, pelo privilégio que a senhora tem de homenagear um homem verdadeiramente honrado, como o Dr. Pina colocou, né? Não essa honra piegas, essa palavra que infelizmente caiu em desuso na nossa sociedade, né? E quando a senhora presta essa homenagem, né, se utiliza desse privilégio para prestar essa homenagem a um homem como esse, a gente retoma verdadeiramente o sentido e valoriza muito mais do que essa palavra, mas verdadeiramente esse sentimento. Tá? Então, parabéns, Tia Ju, mais uma vez. Gostaria também de dizer que motivo de muito orgulho, né, é receber... Eu tive a oportunidade, também por um grande amigo, um outro grande parlamentar e grande homem público, outrora, de ser homenageado com essa comenda, né, receber a medalha Tiradentes com muito orgulho. Então, quando a gente vê entrando para o time um camisa 10 como esse, aos detentores dessa homenagem, isso também muito representa, né? E em tantos momentos que a gente vê algumas pessoas que a gente às vezes questiona se deveriam ser honradas de alguma maneira ou não, a gente questiona bastante, né? Mas verdadeiramente, e eu tenho certeza, falo sem medo nenhum de errar, todos que aqui estão conhecendo, convivendo, mais próximos ou não tanto assim do nosso comandante, mas todos aqui, eu tenho certeza, que reconhecem no Coronel Tarcísio, não só esse camarada, como o Coronel Simões também colocou, muito qualificado e verdadeiramente com autoridade para nos representar e para representar o maior corpo de bombeiros do mundo, o maior do Brasil, indiscutivelmente, e a corporação que não só pelos seus 17 milhões de cidadãos cariocas que diariamente nós temos que nos dedicar, mas principalmente com a mensagem que uma corporação que goza de tamanho apreço e tamanho carinho da população, isso denota a gente, atribui a gente uma responsabilidade muito grande. E ter no Coronel Tarcísio o nosso líder, o nosso comandante, e recebendo essa homenagem, certamente traz a gente, aumenta a nossa responsabilidade, mas nos traz muito orgulho também. E finalizando, hoje, pela segunda vez, eu retorno aqui com o Coronel Tarcísio. Outrora, no início do ano passado, estivemos aqui, né, só nós dois, que também foi motivo de muita felicidade. E hoje, dia 20 de agosto, a gente vê materializada essa homenagem. Nós todos aqui, bombeiros militares, todos acompanhando atentamente essa tropa
disciplinada, uniformizada, fora do horário de expediente, verdadeiramente comparecendo e prestigiando o nosso comandante, é motivo de muito orgulho e de muita satisfação para a gente. Então, fico muito feliz mesmo, e espero que tenhamos, não só na homenagem agora para o nosso amigo, o nosso comandante, o nosso líder, mas que Tia Ju, que a gente veja esse exemplo da senhora em reconhecer o mérito verdadeiro do nosso comandante, que essa atitude também sirva para os demais outros representantes nossos, de que possamos ver no parlamento a oportunidade de que homens como o Coronel Tarcísio sejam verdadeiramente reconhecidos pela sociedade carioca, né? Que não só as funções de propositor de leis, de fiscalização do Poder Executivo, mas essa eu reputo também aos nossos parlamentares, aos representantes do povo, que é de verdadeiramente reconhecer a honra, o mérito de pessoas como o Coronel Tarcísio. Então, Tia Ju, nossa madrinha, mais uma vez parabéns, e Coronel Tarcísio, nosso comandante, secretário, nosso líder e amigo, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje ladeado ao senhor, ter essa oportunidade de viver esse momento, estar vivendo aí, convivendo diariamente, né? E de estar podendo verdadeiramente, quase que nos últimos 365 dias, né, poder estar aprendendo com o senhor. Como a tia Ju falou, muito mais do que um comandante, diria até muito mais do que um pai exemplar, marido exemplar, amigo exemplar, o cidadão, né, o homem, o ser humano, Tarcísio Antônio de Sales Júnior, é um privilégio que diariamente se materializa, e quem está mais próximo sabe o que eu estou dizendo. É um privilégio tê-lo conosco. Fico muito feliz, mais uma vez, muito obrigado. Boa noite a todos. Obrigada. Passa a palavra agora ao Coronel Bombeiro Militar Luciano Pacheco Sarmento, chefe de Estado-Maior e subcomandante-geral do CBMERT. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar a deputada Tia Ju, nossa madrinha, parafraseando aqui meu amigo Coronel Lauro Boto. Cumprimentar os nossos bombeiros militares aqui presentes, nossa banda de música, os cadetes, nossa secretária de Estado de Saúde, doutora Cláudia. Cumprimentar nosso eterno comandante-geral, Coronel Simões, na pessoa de quem eu cumprimento todos os representantes aqui da mesa. E dizer que, deputada Tia Ju, há quase 29 anos eu conheço o Coronel Tarcísio, filho de Dona Amélia, apesar de não ser de sua turma, mas esse tempo eu conheço e pude acompanhar sua carreira. Filho de Dona Amélia, há 26 anos ao lado da doutora Rosana, que, como bem disse o Coronel Bento, já tinha uma formação superior, e o nosso comandante a apoiou para que ela pudesse fazer uma nova formação e se formar uma médica, uma excelente médica, que hoje, inclusive, de vez em quando eu vejo umas fotos lá do Getúlio Vargas que até me deixam impressionado, e falar que a gente já correu para isso em queda de moto, né? Mas a gente nem vê, nem lembra, nem enxerga. E pai do Felipe. E aí, Coronel Bento, eu ouso discordar do senhor na fala do senhor que eles educaram muito bem o Felipe, né? Quando permitiram que o Felipe fosse torcer para o Flamengo, fosse ser flamenguista. Então eu discordo do senhor, eles pecaram na educação, e digo, inclusive, que fui testemunha e acuso o responsável por isso, que está aqui presente. Estava nesse dia, não lembro se foi no ano de 2018 ou 2019, Coronel Marangoni, um dos responsáveis por esse absurdo. E também culpo o Coronel Luiz Felipe, que não teve a competência, a capacidade de trazer o Felipe ao lado do bem, né? Nossas carreiras, deputada, por diversos momentos se cruzaram. Eu tive a oportunidade de comandar o quartel da Barra,
e o Coronel Tarciso, o Coronel da Gávea, onde nós dividimos a área operacional. Ele foi corregedor, eu trabalhava no Estado-Maior-Geral e fomos membros da Comissão de Promoções, onde já naquela época tivemos a oportunidade de fazer justiça e ajudar muita gente. Fomos juntos para a Secretaria de Estado de Saúde, onde ele foi corregedor e eu coordenei o SAMUR, né? E hoje eu tenho a honra de ser subcomandante do Coronel Tarciso. Mas eu gostaria aqui, Tia Jo, em poucas palavras, porque o tempo não permite que eu fique aqui durante 24 horas, que seria o tempo necessário para falar do Coronel Tarciso, mas eu gostaria aqui de certa forma, não para a nossa tropa, mas para a senhora, como todos aqui já agradeceram essa comenda, eu gostaria de dizer dos feitos do nosso comandante nesses quase um ano de comando, e aí sim justificar essa maior comenda que é a medalha Tiradentes do Estado do Rio de Janeiro. Já assim que o Coronel Tarciso chegou ao comando da corporação em setembro, início de setembro, nós nos deparamos com um dos maiores incêndios florestais da história do Estado do Rio de Janeiro. Para que a senhora tenha ideia, em 2022 nós tivemos 12.002 incêndios, 23, 11.037 e no ano de 2024, 29.938. Isso foi um aumento de 89% e o pico justamente no seu comando, onde que uma semana de comando ele foi obrigado a abrir o gabinete de crise e nós atuarmos ali durante esses momentos difíceis assim que chegamos. Logo em seguida ele criou um encontro de bombeiros militares femininos, o 9º Embom, onde diversas bombeiras tiveram a oportunidade de realizar palestras, aprender e trocar experiência, competir em profissões de bombeiro. Depois ele fez a maior abertura da Operação Verão de todos os tempos, onde nós fizemos a demonstração em Copacabana, num dia lindo de sol, com as nossas viaturas operacionais, uma demonstração histórica e um desfile de embarcações que me lembrou Hollywood, né? Naquele momento, alguns diretores de Hollywood entraram em contato comigo tentando comprar os direitos autorais, só que eu não vendi, né? Senão seria muita audácia por parte deles. E em seguida, né, ele mandou uma equipe para os Jogos Mundiais de Bombeiros e Polícia Militares. E nós fomos recordistas em número de medalhas. Vejo o Coronel Fábio Braga aqui, já não sei onde mais está, que foi um dos medalhistas. Seu irmão está aqui também, Bruno Braga. Nós recebemos 92 medalhas nesses Jogos. Nós tivemos um outro desafio no que diz respeito à área operacional, foi um incêndio na Cozan, na Ilha do Governador, que assim que o comandante chegou e tomou a frente da operação, nós evitamos uma tragédia sem tamanho, que seria aquele incêndio naquele importante equipamento. Também um incêndio na fábrica de fantasias, onde pessoas estavam presas nesse incêndio, e assim que chegou e nós estivemos lá, todos foram salvos com vida. Nós tivemos a preocupação, o comandante tinha uma preocupação muito grande com as chuvas, que nós já chegamos próximos às chuvas, né, de verão, de setembro, as chuvas se iniciam em dezembro, novembro, dezembro, e a preparação era muito importante. E ele prontamente determinou que nós realizássemos curso de operações somente desastre, e eu falei com o comandante CBA 8, que aqui está presente, Coronel Fernando Melo, e o comandante GBS Brito, falei, olha, nós temos que fazer um curso para ontem e formá-los para a Operação Verão que se inicia, as chuvas de verão que se iniciam há pouco, né? E assim o fizemos, e fomos realmente, tivemos um verão com chuvas intensas. Se nós compararmos o que choveu em Petrópolis em 2022, onde tivemos aquela grande catástrofe, foram 530 milímetros. E nessa última chuva, nós mandamos essas equipes que o comandante formou, tanto para Petrópolis quanto para a região de Angra dos Reis e Baixada Fluminense. E em Teresópolis, né, na região serrana onde nós estávamos presentes, choveu 689 milímetros, mais até do que do ano da catástrofe. E nossos bombeiros desse curso estavam lá atuando, preparados para salvar e que nenhuma vida fosse perdida. Já com esse exemplo, ele prontamente determinou que nós criássemos uma força-tarefa. E nós vimos alguns estudos que já aconteciam, aperfeiçoamos e criamos o GOESP, que é o Grupo de Operações Especiais, que já desde a sua criação já fez 31 ocorrências e salvou 19 vítimas.
desde junho. Inaugurou a Cidade do Fogo, principal equipamento, um importante equipamento que vai ser fundamental para a formação dos cadetes que aqui estão, dos nossos bombeiros militares que ora ingressam. É um equipamento que a gente vem investindo muito e a partir já de agora, nesse mês, já vai ser empregada a nossa tropa em instruções de aperfeiçoamento. Nós inauguramos, nós tínhamos um desafio que seria a construção do segundo grupamento marítimo, que estava interditado por questões ambientais e documentais. O comandante se empenhou em falar com os órgãos e assim nós conseguimos desembaraçar e iniciamos a obra, que já está quase previsão de até o final do ano estar inaugurada, graças à sua participação junto aos órgãos e determinando que fosse totalmente desembaraçado. Inaugurou 2 quartéis de incêndio, um em São Francisco da Abapuana e um em Farol de São Tomé. E veja a senhora, né, nisso a gente tem um projeto Bombeiro 100%, que eu não vou explicar aqui, todos já sabem, mas a senhora também já deve ter ouvido falar, porque nessa esteira Farol, que é na região de Campos, dista 1 hora do quartel. Então, o quanto é importante essa capilaridade do Corpo de Bombeiros em todo o estado. Inaugurou, no que diz respeito à parte de saúde, o Centro de Tratamento Quimioterápico contra o Câncer, na primeira policlínica. Criou o Centro de Tratamento para Transtorno do Espectro Autista e outras neuropatias. Em 100 dias de funcionamento, foram 240 acolhidas, inscritas, 202 pacientes em tratamento e 1.750 consultas. Está realizando a reforma histórica no nosso Hospital Central, algo que nunca foi feito, e quem é da saúde, eu repito aqui, sabe a dificuldade que é fazer uma intervenção num centro cirúrgico, doutora Cláudia. Um equipamento como daquele, trocar o pneu com a roda andando, sem deixar que o nosso atendimento seja realizado. Inaugurou a 4ª Policlínica de Nova Iguaçu. Proporcionou a promoção ao último posto dos nossos enfermeiros, assistente social, capelão e o quadro de oficiais administrativos a tenente-coronel. E aí eu agradeço a senhora, estive junto e acompanhei o quanto a senhora foi importante nesse momento para a carreira desses bombeiros, propiciando a promoção de vários bombeiros militares que eram tenentes há cerca de 13 anos, indo a capitão. Inaugurou diversas instalações no quartel central. Quando nós chegamos, o quartel central era um canteiro de obra. E o que mais nos chamou a atenção era justamente a nossa tropa, que estava sem condições de habitar o quartel central. Uma condição insalubre, me permitem assim dizer. E o comandante fez a intervenção imediata e nós fizemos hoje as melhores instalações do bombeiros do mundo. Alojamentos dignos, vestiários dignos e um primeiro cassino feminino, onde as mulheres podem ficar numa sua sala de estar. Criou um Shuai com o maior número de vagas, desde 2022, que não se tinha, que é o curso que habilita o subtenente e oficial. Também estamos abrindo vagas para o CCOS, que é o curso que habilita o oficial administrativo e ir a seu oficial superior. Dentre as viaturas administrativas, foram 18 autopostos de comando adquiridos no comando do Coronel Tarcísio, 42 motos aquáticas, 6 botes infláveis, uma plataforma de 42 metros de altura, 21 viaturas de autobusca e salvamento, autobomba e salvamento, 40 viaturas de autobomba-tanque, 13 viaturas de autotransporte de tropas, 5 viaturas de transporte com cães, 2 viaturas de transporte de combustíveis para combustível de aviação. Uma delas se encontra em Campos, que vai facilitar muito as nossas operações lá. Revitalizou uma lancha de combate a incêndio com um valor de mais de R$1 milhão. Revitalizou a nossa plataforma de 90 metros. E principalmente, Ajô, e que foi o mais importante, que só isso justificaria esse um ano de comando, que foi a vitória da taxa de incêndio. Nós estávamos perdendo de 3-0. O comandante teve a oportunidade de ir a Brasília e lá, ainda no início do seu comando, ele conversou com os ministros, teve o apoio do governador do estado,
governador Cláudio Castro, em que nós revertemos essa votação, que eu já nem sei quanto foi, porque eu fiquei ontem feliz com a vitória do Fluminense, esqueci quanto é que nós ganhamos, mas revertemos e vencemos na taxa de incêndio, proporcionando que a gente continue com todo esse investimento que foi falado aqui em menos de um ano. E já aproveito para convidar a senhora que já nesse final de semana, na sexta e sábado, o Coronel Tarcísio vai proporcionar o maior desafio veicular da história do Corpo de Bombeiros. O desafio nacional no Espírito Santo, os oficiais do Espírito Santo estão vindo aqui aprender como é que se faz. Então, assim, vamos fazer um evento que vai ser, e que aqui eu convido todas as famílias dos bombeiros a estarem presentes, os cadetes. E eu já me alonguei muito, né? Falei só 50% do que foram as realizações do comando do Coronel Tarcísio. E gostaria de encerrar, mais uma vez, agradecendo a senhora, né? Mostrando a minha indignação com o Coronel Marangoni por ter feito com que o Felipe fosse flamenguista. Também com o Luiz Felipe, que deixou que isso acontecesse. E agradecer a senhora, né, dizendo que, terminando com uma frase que o nosso comandante utiliza muito, e muitas vezes a gente utiliza as frases que nós ouvimos, terminando com aquelas frases, mas é uma frase que ele realmente utiliza para a nossa corporação, que é cuidar de quem cuida. E é isso que ele vem fazendo ao longo do seu comando, preocupado em todas as carreiras, com todos os nossos bombeiros e principalmente com a família do bombeiro militar. Então, eu encerro aqui, agradeço, peço perdão por me alongar, mas eu não poderia deixar de justificar e agradecer à senhora essa justa homenagem. Obrigado, uma boa noite a todos. Obrigado, Coronel Sarmento. Gostaria de solicitar à TV Alerj que exibisse um vídeo de homenagem ao Coronel Tarcísio. Ao comandante do CBMERG e secretário de Defesa Civil do Estado do Rio de Janeiro, Tarcísio Antônio Salles Júnior, uma homenagem a um homem que é referência em todas as áreas de sua vida. Bem, falar do secretário de Estado de Defesa Civil e comandante-geral do CBMERG, Coronel Tarcísio, é sobretudo falar de um irmão que a corporação me deu. Nós trabalhamos juntos em 5 unidades de bombeiro militar desde 2002, então eu o conheço de perto. É uma pessoa íntegra, uma pessoa honrada, que sempre guardou os seus princípios, uma pessoa de Deus e uma pessoa que reúne características singulares para estar à frente da instituição. Então eu só tenho a agradecer a Deus por tê-lo como comandante-geral e uma grande admiração por vê-lo à frente dessa instituição. Pastor Tarcísio Salles Júnior era um grande aprendiz. Ele, quando começou, ele queria saber tudo. Não tinha lido a Bíblia ainda, mas qualquer trecho da Bíblia que ele lia entrava no gabinete para que eu explicasse para ele. Cresceu e se tornou um grande pastor. Seguiu o exemplo do mestre e hoje é um construtor de igreja. O que falar de você? São 23 anos de casado e 26 anos juntos. Só temos a agradecer, eu só tenho a agradecer a Deus pela sua vida, por você ser um marido sempre presente, sempre comprando todos os meus sonhos, sempre ao meu lado, sempre companheiro, um pai maravilhoso, um exemplo para mim e para o Felipe, um exemplo para a nossa família. Muito obrigada. É um orgulho muito grande tê-lo como pai. É uma inspiração para mim em todas as áreas da vida. Ver o seu sucesso na corporação do Corpo de Bombeiros é um grande orgulho para mim. É um grande líder, um pai presente, sempre me apoiando em momentos ruins, sempre estudando comigo para as provas e sempre muito carinhoso e amoroso. Estamos aqui reunidos em família para falar um pouco sobre quem é o Tarcísio. Como família, temos o privilégio de conviver, acompanhar a sua trajetória e aplaudir cada vitória que merecidamente já são muitas. Sabemos que, conforme canta a Melinha, foi Deus quem fez você e o fez assim, esforçado, inteligente, persistente,
determinado e, acima de tudo, humano e cheio de fé. Desde criança, exigia do mundo respostas convincentes para os seus incontáveis questionamentos. Sempre foi um buscador de conhecimentos. As respostas para os seus porquês precisavam estar fundamentadas na experiência confiável de alguém, nos livros, nos atas e até na Bíblia. Parecia coisa de criança, mas na realidade já estava escrevendo a sua história. Aos 5 anos, pediu um carrinho de bombeiro. Ao ligar o brinquedo, não escondeu a sua decepção e até disse que deveria ser falso, pois não fazia todos os efeitos e manobras que mostrava na propaganda. Nunca se conformou com mais ou menos, sempre buscou a excelência em tudo que fez e faz. Ninguém podia imaginar que naquele momento nascia um notável bombeiro militar que muito nos orgulha. Sempre apresentou espírito empreendedor, começando muito cedo a trabalhar para conquistar o próprio dinheiro. Na realidade, a experiência adquirida nessa fase viria a fundamentar a escrita de seu primeiro livro, abordando de forma muito didática a importância da educação financeira para todos nós. Afinal, você sempre se preocupou em servir o próximo e, por momentos, esquecendo de si mesmo, mas sempre colocando Deus em primeiro lugar. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti e conceda sua graça e te dê paz. Nós te amamos, meu filho. Obrigado por ser quem é e por manter-se fiel aos seus valores, comandante. Sua devoção e empenho são fonte de inspiração para todos nós, dia após dia. Linda homenagem. Convido nesse momento a banda do Corpo de Bombeiros para nos abrilhantar com o louvor Porque Ele Vive e a canção Amazon Grace. E convido também o pastor da Igreja Evangélica Ministério Cleis, o doutor Lion Pina, servindo para uma oração de agradecimento logo em seguida a canção.
Boa noite. Me foi dada a honra de fazer uma oração pela glória que foi dada ao nosso comandante Tarcísio Antônio, ao contrário. Eu só conheço Tarcísio, né? Irmã Amélia, Deus te abençoou grandemente. A senhora se lembra daquele dia que ele disse que não ia mais? A senhora ligou para mim? Está aí, ó, comandante-geral do Corpo de Bombeiros. Deus é grande. 200 anos separam essas duas músicas. Uma foi feita em 1971, porque ele vive, e Amazing Grace, em 1772, por um capitão de um navio negreiro. Então nós vemos que o tempo passa, mas o nosso Deus não muda. O Deus é o mesmo. Por isso eu terei grande prazer, Tarcísio, de fazer essa oração. Me sinto honrado. Senhor nosso Deus, nosso Pai, tudo não muda, Senhor. Nós homens mudamos, o tempo passa, mas Tu és o mesmo. Tu honrastes aquele capitão do navio negreiro, e hoje nós lembramos dele aqui. E nós nos lembramos também, Senhor, de cada minuto, de cada momento em que Tu levantastes o Teu servo e que hoje Tu honras com essa medalha. Muito obrigado, Senhor, porque Teu servo tem sido um bom pastor, um bom coronel, um bom amigo, um bom filho. Tudo aquilo que Tu destes para ele, ele recebeu com muita honra e com muita glória. Obrigado pela tia Ju, Senhor, que lembrou desse momento e o honrou com essa medalha. Senhor, muito obrigado. Tu és o Deus Todo-Poderoso em quem nós podemos nos escudar. Tu és a nossa vida, Tu és a razão do nosso viver. E em tudo que fazemos, nós sempre glorificaremos o Teu santo nome, porque a Ti é devida a honra, a glória, o louvor e a adoração. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu servo, pastor Tarcísio, coronel Tarcísio, pela sua família e por todo este corpo de bombeiros do estado do Rio de Janeiro, a quem é devida a honra por tudo que eles fazem, pela glória do Seu trabalho. Entrego todos eles nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada, pastor. Que Deus o abençoe também. Neste momento daremos início aos protocolos de entrega da medalha Tiradentes, a mais alta honraria concedida por esta Casa Legislativa em reconhecimento do Parlamento Fluminense ao senhor Coronel Bombeiro Militar Tarcísio Antônio de Sales Júnior, secretário de Estado de Defesa Civil e comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro. Com a palavra, o senhor Coronel Bombeiro Militar Tarcísio Antônio de Sales Júnior será conduzido pelo cerimonial até a tribuna de honra. Boa noite a todos.
Inicio aqui a minha fala agradecendo a Deus, já que sem Ele nada podemos fazer, e foi falado aqui de honra, de glória, então eu presto a Ele, em primeiro lugar, toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Ele tem a precedência neste lugar, que Ele seja adorado. Dessa forma também quero, Tia Ju, agradecer aqui o presidente desta casa, Rodrigo Bacelar, agradecer ao nosso governador Cláudio Castro, que confiou em mim, para o desempenho dessa missão, de muita responsabilidade. Cumprimentar e desde já agradecer nossa deputada estadual Tia Ju. Tia Ju é uma mulher guerreira, uma mulher que de fato luta pelo estado do Rio de Janeiro, pela população do nosso estado, uma mulher que representa de forma brilhante este parlamento, mas sobretudo é uma amiga. Então, a relação que temos com a Tia Ju é uma relação institucional, mas não somente institucional, é uma relação realmente de proximidade, de amor, porque sabemos o amor que a senhora tem pela nossa instituição. Então, obrigado por tudo. Quero aqui cumprimentar a minha família, e já volto à mesa, mas quero cumprimentar aqui a minha esposa Rosana, meu filho Felipe Azaf, cumprimentar minha mãe, que está escondidinha ali, deixa eu chegar para cá para vê-la. Isso, já deu para ver. Quero agradecer a minha mãe por tudo que ela fez, e dizer que eu sou o produto, o extrato dos seus ensinamentos, do seu cuidado. Obrigado por tudo. Agradecer a minha irmã. Tia Ju, eu sou o Juninho lá em casa, entendeu? Que ela é mais velha do que eu sou o Juninho. Agradecer a minha irmã, que sempre foi muito paciente com o Juninho. Agradecer aqui a minha tia Dirceia. Eu tenho certeza que aquela fala foi ela que escreveu, porque ou ela participou, do que foi lido, porque era ela que eu direcionava as minhas infindáveis perguntas. E por que isso? E por que aquilo? E por que isso? E depois de um tempo, Deus me deu um filho que pergunta o tempo todo. E quando ele pergunta, e eu penso, não é possível, ele não para de perguntar. Eu lembro que eu era talvez até mais questionador, não é, pastor? Então, cumprimentar a todos, Rafaela, que está aqui presente, juntamente com o Felipe, cumprimentar os amigos. Olha, o meu primo está ali atrás, deixa eu passar para a fila de trás, meu primo, Daniel, Brendinha, Flávia, minha prima, eu nasci no dia 7, ela no dia 11 de junho, não é? Carol, Pedro, vários amigos aqui, eu temo esquecer, alguns, meu amigo Anderson, você chegou agora, Anderson, viu? Mas não chegou atrasado não, é que ele estava trabalhando, está perdoado. Nosso amigo Silva Costa, nosso controlador geral do Estado, obrigado aqui, doutor Demétrio, doutora Cláudia, nossa secretária de saúde, Clóvis, nosso grande amigo, inspirador, Luiz Felipe, nosso grande amigo, irmão, Crisanto, todos aqui, Walter Neno, nosso amigo Marangoni, obrigado, nossa família Braga, representada ali pelo mais antigo, obrigado por tudo, Crisanto, Neno, enfim, não posso citar todos, gostaria de agradecer, aqui nas pessoas citadas aqui, agradecer a cada um de vocês, agradecer o Rafael, e quero aqui cumprimentar e agradecer, começo aqui pelo doutor Pina, meu amigo, meu pastor, que me conheceu quando eu tinha 16 anos, e eu também, apesar de já ter 16, eu fazia muitas perguntas, e ele é paciente. Eu posso dizer, assim como eu disse aqui para minha mãe, eu sou o seu produto, o extrato, o que eu sou, te agradeço, e isso saiu de você, eu também sou o extrato, o produto da sua fé, pastor Pina é alguém que me ensinou a acreditar, então te agradeço, obrigado pela paciência, por me ensinar a crer, na minha gestão, o coronel Lauro Boto, às vezes ele fala para mim assim, mas o senhor é diferente, eu nunca vi um comandante assim. Eu fico preocupado quando ele fala que eu sou diferente, eu penso, será que é melhor ou pior?
Mas como ele é meu amigo, eu tenho certeza que é para melhor. Mas na minha gestão, tia Ju, eu sempre tenho falado o seguinte: vai dar certo, vamos conseguir. E graças a Deus tem sido assim. Quando nós pensamos que as coisas não vão muito bem, Deus nos abençoa, abre portas. E obrigado então por me ensinar a fé, né, os primeiros passos. Coronel Sérgio Simões, nosso eterno secretário de Defesa Civil e comandante-geral, nós utilizamos, né, eu acredito que não caiba para um secretário de Estado e um comandante-geral, mas nós conhecemos a palavra estadista, né? Eu não sei, sinceramente, tecnicamente, a quais autoridades podemos atribuir essa qualidade. Mas, de certo, o senhor pensou brilhantemente sobre o Corpo de Bombeiros, sobre a Defesa Civil, fez uma gestão inspiradora. E eu gostei tanto e admiro tanto a gestão do nosso amigo, Coronel Simões, que eu pedi permissão a ele e copiei o projeto Bombeiro 100%. Ele, como é meu amigo, ele autorizou. Então, Bombeiro 100%, tia Ju, não é uma criação da minha cabeça, né? Isso começa com o Coronel Simões e depois nas nossas conversas com o Coronel Lauro Boto, né? Ele apresentou uma série de possibilidades de como nós poderíamos fazer isso e estamos tocando esse projeto, Coronel Simões. E se Deus permitir, nós vamos instalar 31 unidades do Corpo de Bombeiros no nosso estado, de modo que seremos o único estado da federação com unidades de bombeiros em todas as cidades, com um tempo-resposta de padrão europeu. Então, se Deus nos ajudar, e eu sou um homem de fé, nós vamos conseguir atingir essa meta e concluir o trabalho dos nossos veteranos, aqueles homens que nos antecederam, que com a fusão lá em 75 tiveram que buscar novos territórios, instalar novas unidades, porque já não tinham mais a responsabilidade do diminuto estado da Guanabara e precisavam agora ocupar todo o estado. Então, dando continuidade ao trabalho dos antigos, assim nós vamos prosseguir. E eu gostaria de te agradecer muito, cumprimentar nosso Coronel Sarmento, subchefe do Estado-Maior, ou melhor, chefe do Estado-Maior-Geral e subcomandante-geral. Coronel Sarmento é um grande amigo, eu sempre digo que ele traz o legado do seu pai, e isso é muita responsabilidade, não é isso, Sarmento? O pai, Coronel Simões, trabalhou com o pai do Coronel Sarmento, né? Foi um homem de fibra, um homem forte, um homem trabalhador, e eu quero te parabenizar por ostentar esse legado. Coronel Sarmento, seguramente, atualmente, é um homem que tem mais experiência nas operações de bombeiro militar. Nos últimos 25 anos, ele esteve presente em todas as grandes operações, né? E eu fui iluminado por Deus para escolher o Coronel Sarmento para ocupar essa função como chefe do Estado-Maior e subcomandante-geral. Obrigado por tudo. Quero cumprimentar o Coronel Lauro Boto, nosso subsecretário, né, que tem dado, tem feito com que a Defesa Civil do Estado do Rio de Janeiro tenha o devido reconhecimento, né? A Defesa Civil do Estado do Rio de Janeiro tem outra envergadura. Então, gostaria de te agradecer por esse trabalho. É fato, como ele aqui citou, que há pouco mais de um ano, né, acho que em março, nós estivemos aqui nessa casa, a convite do presidente, e se iniciou um sonho que veio a se consumar em setembro. Então, agradeço também pela sua presença, pela sua participação nesse sonho. Quero cumprimentar nosso eterno instrutor, Coronel Bento. Muito obrigado, Coronel Bento. Sabe, eu quero dizer para o senhor que quando nós desprezamos ou esquecemos o passado, nós corremos o sério risco de perder a nossa identidade. E quando nós perdemos a nossa identidade, quando não sabemos quem somos, o passo seguinte é a derrota, é a frustração. Então, eu quero te agradecer
porque assim como nosso pastor aqui me ensinou os primeiros passos na fé, o Senhor me ensinou os primeiros passos de um bombeiro militar. Então, o Senhor nos ensinou essa profissão tão honrada, que tanto nos alegra, e nos ensinou valores, nos ensinou que os bombeiros militares têm valores de bombeiros militares e valores da vida. O Senhor nos passou ensinamentos, e aqui o Senhor tem vários alunos oficiais aqui, seus, né? O Senhor nos ensinou, sobretudo, a amar o corpo de bombeiros, a amar a missão. Nós precisamos amar essa missão, porque Deus foi tão bom com cada um de nós, que a nossa atividade, o nosso trabalho, o nosso empenho, ao final, ele termina salvando vidas, salvando pessoas, ajudando pessoas. Então, Coronel Bento, obrigado por tudo. Fiz questão de convidá-lo, porque assim como todos os presentes aqui, o Senhor faz parte da minha história. Desejo que Deus possa te abençoar. Bom, eu sei que eu já falei bastante aqui nas minhas referências e agradecimentos, mas eu preciso mais uma vez agradecer a senhora, tia Ju, muito obrigado. Foi falado nesta noite sobre honra, e, Coronel Niano, a honra, ela não pode ser comprada. O homem mais rico do mundo, ele não pode comprar a honra. O homem mais rico do mundo pode comprar bajuladores, mas a verdadeira honra não pode ser comprada. A verdadeira honra, ela é precedida pelo reconhecimento. Então, essa homenagem não é o reconhecimento pelo Tarcísio, um homem comum, como qualquer um dos senhores, mas é o reconhecimento de uma instituição, de um serviço que é prestado há quase 170 anos. Então, de fato, eu estou muito feliz, me sinto lisonjeado, e lembro aqui, para encerrar, de uma passagem bíblica, do momento em que Jesus estava sendo crucificado, e havia ali um discípulo, um apóstolo chamado João, e Jesus, pregado naquela cruz, ele falou para sua mãe, dizendo assim: mulher, eis aí o teu filho. E virou para João e disse: eis aí a tua mãe. Porque ele tinha preocupação, né? Que ele daria prosseguimento à sua missão, mas a sua mãe ficaria desamparada, já que era uma viúva. E eu posso dizer nesta noite, tia Ju, a senhora que representa nesse momento o parlamento estadual, a senhora que representa nesse momento a população do nosso estado, eu posso dizer: eis aí a sua tropa, eis aí homens que eu tenho, homens e mulheres, cadetes, oficiais, praças, homens e mulheres que eu tenho a plena convicção de que estão dispostos a sacrificar a própria vida para salvar uma vida. Então, tia Ju, essa homenagem não é minha, é nossa, é do Corpo de Bombeiros. Muito obrigado por tudo. Eis aí a sua tropa, estaremos sempre à disposição. Obrigado por tudo e que Deus nos abençoe. Obrigado, coronel. Obrigada, coronel Tarcísio. Mais uma vez eu registro que é uma honraria merecida, tanto para o senhor como para essa tropa que eu amo de coração. As minhas visitas e idas a missões internacionais, eu sempre vou ao encontro de um quartel do Corpo de Bombeiros, que em todo lugar do mundo tem. E eu faço questão de ir até um deles e visitar sempre, porque é minha corporação querida, onde quer que eu esteja. Nós vamos convidar agora a banda do Corpo de Bombeiros Militares para estar aqui à frente mais uma vez, para entoar o hino Soldado de Fogo, letra do Tenente Sérgio Luiz de Matos e música do Capitão Antônio Pinto Júnior. Enquanto eles se organizam, eu gostaria de chamar aqui ao meu lado o Coronel Loyola. Coronel Loyola foi a pessoa
responsável de me aproximar a essa corporação querida. E eu sempre faço menção a isso, sempre agradeço a ele, porque na amizade que tínhamos, quando eu ingressei na vida política, Coronel Tarcísio, o Lauro Boto e todos que estão aqui, Coronel Sarmento e todos, foi o Coronel Loyola que me apresentou a corporação, que pegou na minha mão, me levou lá ao quartel central, e dali em diante a gente nunca mais saiu dali. Sempre, em todas as homenagens, em todas as ações do Corpo de Bombeiros, em tudo eu falei para ele, eu vou estar sempre à disposição dessa tropa. Já admirava, sempre admirei, a gente na cabeça, desde criança, a figura do Corpo de Bombeiros sempre foi salvando um gatinho na árvore. Eu acho que toda criança sempre teve isso na mente, né? Chama o Corpo de Bombeiros e salva o gatinho. E a nossa sociedade é esse gatinho lindo, porque a nossa sociedade é esse gato lindo e sempre será, que o Corpo de Bombeiros está sempre à disposição de doar a vida para salvar. E o Coronel Loyola, agradeço ao senhor por ter me apresentado essa corporação. Hoje tenho inúmeros amigos, está aqui o Coronel Miura, eu não quero nem citar, porque senão eu vou ser ingrata, né? O Faé e tantos outros, mas sintam-se todos abraçados, e todas também abraçadas, que eu tenho me aproximado muito da corporação feminina também, que muito me orgulha, a frente de trabalho que essas mulheres honrosas também têm desempenhado, tanto os homens como as mulheres. Mas eu não posso deixar de agradecer ao Coronel Loyola por ter me aproximado da corporação, e a gente está dedicado a isso hoje, e ouvir esse hino sempre nos emociona, e a gente agradece muito ao senhor Coronel pelo seu trabalho exemplar também junto à corporação, e por ter nos aproximado dessa corporação tão maravilhosa, que eu tenho orgulho de dizer que sou madrinha. A banda que a gente tornou patrimônio, ainda não era patrimônio histórico do nosso estado, quando eu aqui adentrei, em 2016, se não me falha a memória, a gente tornou a banda patrimônio. Hoje tem uma orquestra lindíssima, tudo começa com pequenos passos. Talvez alguns de vocês nem me conheçam, mas saibam que vocês têm uma pessoa aqui nesta casa, sempre lutando. Não sou muito de usar a tribuna, fazer discursos populistas, mas sou essa pessoa aqui, sempre à disposição dessa corporação querida. Muito obrigada, e vamos ao hino Soldado de Fogo.
Eu sempre bato palma pelos hinos. Tenho muita honra, muito orgulho. Eu sempre gosto de aplaudir, porque são coisas que nos honram muito. Eu ainda não aprendi o hino todo não, mas já tem parte que eu me atrevo a cantar, tá? Bom, para finalizar essa cerimônia, eu gostaria de agradecer a presença de todos e todas e reiterar o nosso respeito e admiração ao homenageado desta noite e a toda essa corporação. Não poderia deixar de expressar também a nossa gratidão aos profissionais que contribuem e contribuíram para a realização deste evento. TV Alerj, Rádio Alerj, o cerimonial, que é sempre muito atento e muito atencioso, essas meninas, e uma meia dúzia de meninos, né? Mas a maioria são meninas. Estão sempre nos apoiando e realizando os nossos eventos com muito carinho. A Brigada de Incêndio, que está sempre pronta, aqui nessa casa também dando suporte, o Departamento Médico, aqueles que a gente não vê, que está aí por trás, comandando o som, até a menina do cafezinho e da água aqui, que nos serve com muito amor. A minha assessoria, que nos ajuda a organizar junto ao cerimonial e a fazer das cerimônias sempre um momento muito rico e de muito prazer. Agradeço mais uma vez a todos e todas. Tenham todos uma boa noite. Declaro encerrada esta sessão solene.